Você já se perguntou o que foi realmente encontrado nos locais secretos da Alemanha após o fim da Segunda Guerra Mundial? Em maio de 1945, o mundo comemorava a queda de um dos regimes mais sombrios da história. Mas enquanto cidades eram libertadas e tropas celebravam, outra missão silenciosa e muito mais misteriosa acontecia nos bastidores: a busca por tudo aquilo que o regime nazista havia escondido. Não se tratava apenas de prender os últimos oficiais ou retomar territórios. As potências aliadas sabiam que, por trás da brutalidade do conflito, havia também um núcleo oculto de pesquisas científicas, projetos experimentais e arquivos confidenciais com um potencial tão perigoso quanto as armas usadas no campo de batalha. O que foi encontrado? Laboratórios abandonados, túneis subterrâneos, documentos selados, artefatos esotéricos e até instalações que ninguém ousava admitir oficialmente que existiram. Hoje, nos arquivos ocultos, você vai conhecer as descobertas mais assustadoras feitas após o colapso da Alemanha nazista e por que elas continuam a intrigar o mundo quase 80 anos depois. Logo após o fim da guerra na Europa, em 8 de maio de 1945, os aliados deram início a uma das maiores missões secretas da história moderna, a corrida pelo conhecimento escondido do Terceiro Reich. A guerra havia sido vencida, mas as nações vencedoras sabiam que dentro do território alemão existiam cientistas, engenheiros e instalações com pesquisas muito à frente de seu tempo. O medo era claro: se essas informações caíssem em mãos erradas, especialmente da União Soviética ou de grupos não controlados, o equilíbrio global estaria novamente ameaçado. Foi assim que surgiram operações como a Paperclip nos Estados Unidos e a Operação Oso Aviakin na URSS. Ambas tinham o mesmo objetivo: localizar, capturar e, em alguns casos, recrutar os cientistas mais avançados do regime derrotado. Mas para entender a gravidade do que foi descoberto, é preciso olhar primeiro para os locais onde essas pesquisas aconteciam. Um dos mais enigmáticos era o complexo subterrâneo de Der Riese, ou o Gigante, localizado na região dos Montes da Coruja, na atual Polônia. Quando os aliados descobriram o local, depararam-se com uma rede gigantesca de túneis, câmaras e plataformas de concreto construídas com altíssimo custo e tecnologia para essa época. A verdadeira finalidade do complexo nunca foi totalmente esclarecida. Alguns acreditam que ali se desenvolveram armas experimentais. Outros dizem que era parte de um projeto ainda mais obscuro, uma máquina chamada Die Glock, ou o sino. Segundo documentos fragmentados, o objeto teria forma cilíndrica, superfície metálica espessa e seria usado em experimentos com campos magnéticos intensos. Acreditava-se que ele teria efeitos em propriedades físicas do espaço, do tempo e até mesmo da gravidade. Pesquisadores modernos sugerem que os testes causavam efeitos colaterais bizarros: desorientação em animais, distorção de tempo em relógios e até mesmo morte súbita dos cientistas envolvidos. Mas essas alegações nunca foram comprovadas, e o próprio objeto nunca foi encontrado. O que se sabe é que em 1945 todas as tentativas de rastrear o Die Glock falharam. O sino desapareceu, assim como diversos documentos e cientistas ligados ao projeto. E não foi só em Der Riese que mistérios surgiram. Outro ponto de interesse foi o castelo de Wewelsburg, uma construção medieval que havia sido reformada e usada como centro simbólico por membros da alta hierarquia nazista. No local, os aliados encontraram artefatos históricos, inscrições rúnicas, mapas antigos e referências a sociedades secretas europeias. O castelo teria sido usado para reuniões estratégicas e atividades com forte carga ideológica, misturando arqueologia, ocultismo e pseudociência. Documentos indicam que havia interesse em ligar o regime a tradições nórdicas e a supostos poderes ancestrais. Embora nunca tenha sido provado que rituais reais aconteceram ali, o material encontrado reforça que havia sim uma tentativa de criar uma narrativa simbólica e poderosa em torno da ideologia. Mas as descobertas não pararam por aí. Em diversos locais, de campos de concentração a hospitais militares, foram encontrados arquivos e registros de práticas médicas profundamente antiéticas.
Os documentos revelavam que prisioneiros eram usados em estudos sem consentimento, submetidos a testes de resistência extrema, exposições a gases, medicamentos experimentais e até simulações de ferimentos de guerra. Essas práticas chocaram o mundo e resultaram em julgamentos históricos, como o Tribunal de Nuremberg, onde médicos e cientistas foram condenados por crimes contra a humanidade. Foi a partir desses horrores que surgiram as bases da bioética moderna e os primeiros códigos internacionais sobre direitos de pacientes e voluntários em pesquisas. Além disso, os aliados descobriram projetos científicos que pareciam pertencer a um futuro distante. Armas sônicas, estudos sobre propulsão eletromagnética, aviões de decolagem vertical, experimentos com fusão nuclear e comunicações criptografadas por radiofrequência. Boa parte desses projetos nunca foi finalizada, mas a ideia de que mentes alemãs já trabalhavam nesses conceitos em plena década de 1940 assustava tanto quanto empolgava. E é aí que entra a Operação Paperclip. Com a guerra encerrada, os Estados Unidos decidiram que não podiam deixar tais conhecimentos caírem em mãos rivais. Assim, secretamente, mais de 1.000 cientistas e engenheiros alemães foram levados para o Saposemoseiwa, onde passaram a integrar projetos de pesquisa em universidades, empresas e principalmente no setor militar. Entre eles estava Wernher von Braun, criador dos foguetes V-2, que mais tarde seria peça-chave no programa espacial norte-americano, inclusive no projeto Apollo, que levou o homem à Lua. Mas nem todos os envolvidos nesses projetos foram localizados. Muitos desapareceram e há evidências de que alguns fugiram para a América do Sul, onde viveram sob identidades falsas. Há arquivos que indicam o uso de rotas de fuga através da Espanha e da Argentina, com apoio logístico silencioso de simpatizantes e intermediários não identificados. Essa diáspora fez surgir uma série de teorias. Algumas afirmam que centros de pesquisa secretos teriam sido reconstruídos em regiões remotas. Outras dizem que tecnologias avançadas continuaram a ser desenvolvidas fora do conhecimento público. Muitas dessas ideias são consideradas especulativas, mas o fato é que grande parte dos documentos apreendidos após a guerra continua classificada até hoje. Por que manter segredo por tantas décadas? Essa é uma pergunta que ecoa até os dias atuais. O sigilo sobre certos arquivos não alimenta apenas teorias conspiratórias. Ele também levanta dúvidas legítimas sobre o que foi de fato descoberto, reaproveitado ou ocultado durante a reconstrução do mundo pós-guerra. Há quem diga que certas tecnologias só surgiram tão rapidamente nas décadas seguintes porque se basearam em fundamentos desenvolvidos durante o conflito. Há até mesmo cientistas que afirmam que a corrida espacial foi vencida graças ao conhecimento obtido por meio desses programas secretos. Por outro lado, muitos historiadores defendem que o impacto foi mais limitado e que boa parte dessas ideias era teórica ou impraticável com os recursos da época. Seja como for, o mistério permanece. A Alemanha nazista caiu, mas as descobertas feitas em seus bastidores continuam a assombrar, não apenas por seu conteúdo, mas pelo silêncio que as envolveu. No final, talvez o que mais assuste não seja a tecnologia em si, mas a lembrança de que ela foi desenvolvida sem ética, sem limites e sem respeito à vida humana. E é por isso que estudar esses documentos não é apenas investigar um passado obscuro, é também entender até onde a humanidade pode ir quando o poder fala mais alto que a consciência. Se esse mistério histórico te surpreendeu, inscreva-se no canal, ative o sino e comente aqui embaixo. Você acha que o mundo moderno ainda guarda os ecos dessas descobertas? Ou tudo não passou de uma corrida por conhecimento que nunca foi realmente usado? Nos vemos no próximo episódio de Arquivos Ocultos.